eu sou a Laísa, você está no Passo Adiante. Hoje a gente vai falar sobre deficiência e empregabilidade. Desde que a pandemia começou, o Brasil já conta com quase 14 milhões de desempregados. E destes, cerca de 22 mil são pessoas com deficiência. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, se não for inscrito, já se inscreva, dê joinha no vídeo, salve o link e mande para as pessoas depois. Não é estranho que, dado o cenário de pandemia global, as taxas de desemprego venham aumentando drasticamente. No entanto, me parece um pouco estranho que as pessoas com deficiência sejam as primeiras a perder o emprego. Aí você vai me dizer, mas já existe lei de cotas, já existe PPC, já existe um monte de coisa. É verdade. Mas se lei de cotas resolvesse alguma coisa, a gente não teria menos de 1% das pessoas com deficiência em idade de trabalhar no mercado de trabalho. E se BPC fosse uma grande fonte de renda, as pessoas não estariam em situação de vulnerabilidade. Quando se fala em inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, as pessoas costumam dizer que não existem pessoas com deficiência qualificada ou que é muito difícil adaptar o ambiente de trabalho. E esses dois argumentos, eles não são necessariamente verdade. Sim, existem pessoas com deficiência que não têm qualificação, mas também existem muitas pessoas sem deficiência que não estão qualificadas. Sim, é verdade que a adaptação de determinados espaços é inviável para alguma empresa, escritório, entidade, mas existem muitas soluções em acessibilidade de baixíssimo custo e alto impacto. A gente ainda pensa que devem existir vagas para pessoas com deficiência, quando isso, além de errado, é ilegal. Deveriam haver vagas, ponto final. Você vai me dizer, mas um cego não vai poder exercer medicina. Verdade, uma pessoa sem deficiência que não fez essa faculdade também não pode. A questão toda é elaborar processos seletivos que sejam capazes de acolher todas e todos, independente de deficiência, gênero, etc., para que todos, desde que cumpram os determinados requisitos exigidos pela vaga, possam concorrer em igualdade de condições. Não é o que acontece hoje em dia. Se eu, com título de mestrado e todos os requisitos A, B, C, D, X, P, T, O para uma vaga, concorro com alguém que tem todos os requisitos A, B, C, D, X, P, T, O, mas não tem o título de mestrado, muito provavelmente a pessoa contratada vai ser ela e não eu. Isso é um problema. A gente precisa começar a encarar isso como um problema e começar a resolver esse problema. A gente não precisaria de lei de cotas se, por acaso, o capacitismo não fosse um obstáculo tão grande na nossa sociedade. A lei de cotas existe porque existe capacitismo e para que pare de existir capacitismo. É uma coisa meio doida e paradoxal, mas é verdade. Porque se por nós mesmos não somos capazes de incluir e lidar com a diferença, a gente precisa que uma entidade maior, nesse caso o Estado, haja para que sejamos obrigados a lidar com o diferente. Só que a ideia da lei de cotas e de tantas outras leis, nesse sentido, é de que a gente vá se, vamos dizer assim, acostumando com a presença da pessoa com deficiência nos espaços, vá se acostumando a ver pessoas com deficiência exercendo funções variadas e não só cegos massoterapeutas, cadeirantes, palestrantes motivacionais. Não, a gente pode ver essas pessoas fazendo muitas coisas. Eu não vou dizer todas as coisas, porque muitas pessoas que não têm deficiência também não podem fazer um monte de coisa porque não têm aptidão intelectual suficiente, porque não estudaram bastante, porque não querem, né? A questão é que a gente precisa refletir para o fato de que será que eu não vejo pessoas com deficiência na rua porque elas não existem? Ou porque os espaços onde eu frequento não têm acessibilidade suficiente para elas? Eu não vejo pessoas com deficiência nos lugares, prestando serviços, onde eu frequento, porque elas não são qualificadas para tanto, ou porque a empresa não tem, sensibilidade, interesse, vontade de ter essas pessoas prestando serviço ali na boca do caixa, vamos dizer assim, na linha de frente. Acontece muito também, isso é um dado que pouco se fala, que muitas empresas, quando são denunciadas pelo Ministério do Trabalho, que não estão cumprindo a cota de contratação de pessoas com deficiência, que, vamos lembrar,
A lei de cotas, ela inclui tanto as pessoas com deficiência quanto os reabilitados do INSS. Bom, a empresa foi denunciada, não está cumprindo a lei de cotas, e aí o Ministério fala, vou multar. Ou a empresa fala, beleza, pode multar, não ligo, ou a empresa contrata uma pessoa com deficiência ou um reabilitado do INSS, deixa ele lá contratado por 3 meses, depois demite. Ou mantém contratado, porém essa pessoa fica em casa, ela não está exatamente exercendo uma função, né? A gente, enquanto indivíduo pensante, cheio de necessidades, angústias, expectativas e etc., botar a gente para ficar em casa, ou então para ficar dobrando papel, ou qualquer outra coisa assim, não que dobrar papel ou qualquer outra coisa assim seja uma função menor, seja algo ruim, a questão não é essa, o ponto não é esse. Mas existem diversos estudos que mostram o quanto a presença de pessoas com deficiência nos ambientes, seja no mercado de trabalho, seja nas escolas, torna as relações entre as pessoas com deficiência, entre elas mesmas, para com elas mesmas, tanto quanto das pessoas com deficiência para as outras pessoas e das pessoas sem deficiência para com elas mesmas, melhores, mais fluidas, mais psicologicamente agradáveis, né? A importância que tem você saber que você trabalhou, você conseguiu aquele dinheiro, é seu, foi o seu esforço, foi a sua qualificação que te deu, não foi uma cota, não foi um BPC, não foi alguma coisa assim, né? A gente tem que caminhar muito ainda nesse sentido. A lei de cotas é de 1991, né? Tem quase 30 anos e ainda assim é muito difícil ver ela sendo aplicada, não tal como devia, mas tendo os efeitos que deveria. A presença de pessoas com deficiência ainda causa muita estranheza e não deveria causar, né? Assim como a presença de negros, assim como a presença de trans, assim como a presença de LGBTQIA+, assim como a presença de pessoas obesas. Isso não deveria causar estranheza, ou se causando estranheza, não deveria ser necessariamente uma razão de preconceito e de dificultação, nem sei se essa palavra existe, de acesso a direitos e oportunidades, né? Seria muita ingenuidade aqui da minha pessoa se eu dissesse que não, então vamos dar um jeito de empregar todo mundo. Eu não acho que seja possível empregar todas as pessoas, mas eu acho que seja possível garantir renda a todas as pessoas. Só que isso é um outro assunto que a gente pode discutir num vídeo posterior, caso vocês queiram. É o que eu tinha para dizer essa semana. Eu gostaria muito dos comentários de vocês aqui embaixo e que vocês passassem adiante.